Santa Casa e você. Apoio. Hospital de Olhos Grotoni. Referência em oftalmologia. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Isomedical. Tecnologia a serviço da vida. Plano Santa Casa Saúde. O melhor atendimento em plano de saúde. Unimes. Há 5 décadas investindo em educação. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você, que na edição de hoje vai falar a respeito da febre amarela. A febre amarela que há muito tempo estava erradicada aqui na nossa região, mas com o surto que se disseminou por muitos estados brasileiros, essa doença voltou a ameaçar a nossa população, principalmente as pessoas que moram aqui no nosso litoral. Para a gente responder algumas perguntas, tirar algumas dúvidas, eu recebo aqui nos nossos estúdios hoje o médico infectologista Danilo Marques. Boa noite, Guto. Um prazer estar aqui. Tenho muitas dúvidas para tirar da população, que é um assunto que está em voga agora. Então vamos em frente. Boa noite, doutor Danilo. Mais uma vez, obrigado pela presença. Prazer. Primeira pergunta, o que é febre amarela e quem transmite a febre amarela? Então, Guto, a febre amarela é uma doença viral, infecciosa, aguda, e transmitida por um mosquito, que a gente chama de vetor, através de picada. Tá? Muito semelhante com a dengue. Inclusive nos sintomas, né? Inclusive nos sintomas. Quais são os sintomas da febre amarela? Os sintomas, a febre amarela a gente tem 2 tipos, que são a febre amarela leve e a febre amarela grave. A febre amarela leve é mais ou menos igual a dengue, com cefaleia, dor de cabeça, uma febre alta, 38, até chegando a 39, e dor no corpo. São os sintomas principais. Isso pode evoluir para uma febre amarela mais grave, levando a fenômenos hemorrágicos, sangramento de gengiva, sangramento pela urina e até insuficiência hepática e insuficiência renal. Inclusive pode matar, a febre amarela pode matar. É uma das doenças virais com maior letalidade que a gente tem. Muito tem se falado e pouco tem se esclarecido a população, doutor, principalmente em relação ao macaco. O macaco, ele na verdade, ele é o para-raio da doença, ele é o alerta, ou seja, se há mortes de macacos numa determinada região, é porque a doença está ali, o mosquito está ali. Então explica pra gente qual a diferença entre o macaco, o ser humano, quem passa a doença para quem? Exatamente, a febre amarela gera algo que na minha visão também é muito triste, que são a erradicação de população de macaco. Costumo dizer que o macaco, ele também é uma vítima da febre amarela, então ele não tem culpa de ter febre amarela entre humanos, ou pelo contrário. Para explicar isso melhor, acho importante dizer que existem 2 tipos de febre amarela. Perfeito. A febre amarela silvestre e a febre amarela urbana. A febre amarela urbana, ela está erradicada no Brasil desde 1942. A gente nunca mais teve um caso de febre amarela urbana. O que é? É semelhante à dengue. Um mosquito pica alguém infectado e esse mosquito, que também é o Aedes aegypti, transmite para outra pessoa. Esse tipo de febre amarela não existe mais no momento e os programas de prevenção são exatamente para que esse tipo continue erradicado. A febre amarela silvestre, ela acontece só na mata. Então, é outro tipo de mosquito, um mosquito silvestre que não sobrevive em área urbana, que pica um macaco infectado e transmite para outro macaco. E assim esse vírus persiste na natureza, entre os macacos. Quando o ser humano invade o território de mata, ou por turismo, ou por atividade de trabalho, como lenhadores, e eles entram nesse território, são picados, e aí o ser humano pega a febre amarela silvestre. Tá? Então o macaco não transmite a febre amarela. Não tem contato com o macaco, não vai aumentar o risco do ser humano pegar a febre amarela. O que acontece, inclusive, é que o macaco ele é um alerta, como você falou. Quando ocorre morte de grandes populações de macaco, é um alerta para o ser humano que ali está tendo febre amarela. E aí, qual é a recomendação? Evitar essas áreas, se vacinar, usar o repelente, um pouco de tudo? O que o Ministério fazia desde 1942 para cá?
começava a ter morte de população de macaco, na área em torno ele vacinava a população inteira. Claro, evitar ir para áreas sabidamente com febre amarela, só em atividades realmente que não tem jeito, como atividade de trabalho, turismo, evitar, quando necessário, usar o repelente e ser vacinado, que já é a recomendação do Ministério, vacinação para quem vai para a área endêmica. Você tocou num assunto importante, que é a entrada do ser humano dentro do ambiente, do meio ambiente. Se esse tipo de atividade continuar acontecendo, você acredita que a febre amarela pode dar mais problema do que já está dando? Então, esse é o grande perigo, que a febre amarela está cada vez mais chegando. Os casos de febre amarela silvestre estão cada vez chegando mais perto das cidades urbanas. Então, a gente tem a área do Oeste Paulista, grandes áreas, grandes parques, e ali teve uma febre amarela, inclusive Campinas, a área de Campinas, que é muito próximo da cidade. O grande risco disso é uma pessoa com febre amarela silvestre, que entrou na mata, ela seja o caso fonte para um mosquito Aedes aegypti viável, picar essa pessoa e começar o ciclo da febre amarela urbana. Esse é o grande risco, é o que a gente não quer que aconteça. E agora falando de uma cidade como Santos, que tem um porto, tem uma circulação de gente muito grande. Caminhoneiro, os tripulantes. Na tua avaliação como médico infectologista que está ali na ponta da coisa, é necessário que que as autoridades sanitárias prestem atenção e já tenham um plano para ser desencadeado em relação a essa prevenção, inclusive a proteção de quem trabalha nesses... Então, é importante deixar claro que a gente não tem novos casos de febre amarela urbana. O mosquito que passa a febre amarela silvestre, ele não é viável nas áreas urbanas, ele precisa estar no meio ambiente de mata. Então, aqui na área metropolitana de Santos e toda a Baixada Santista, ainda não tem ainda não dá para se criar um alarme quanto a isso. É claro, a grande prevenção é vacinação, que é o que o governo está feito. Talvez um pouco mais tarde do que a gente gostaria, vacinação em grande massa, mas é o que está sendo feito agora, vai começar a ser feito. Isso que eu ia te perguntar. Se lá atrás, quando começaram aqueles casos, lá em Minas Gerais, se o governo tivesse agido com um pouco mais de rapidez e vacinasse todo mundo, você acha que isso poderia ter sido evitado? Talvez sim. O que acontece é que o ciclo de febre amarela, isso é esperado. Acho importante deixar claro, por alguns motivos. Parece que os ciclos de surtos de febre amarela são de 8 em 8 anos. Aconteceu em 2008 e está acontecendo agora de novo. Por que isso? Porque acontece o surto, a população de macaco morre, e até essa população crescer de novo são 8 anos. E aí a gente começa a ver novos casos de febre amarela. Isso dentro da população de macacos. Então sempre tem febre amarela, isso não é uma coisa inesperada. Talvez o governo, é difícil falar que atrasou, mas talvez se o governo tivesse um pouco mais de alerta, a febre amarela é um pouco deixada de lado porque ela estava sob controle. Talvez se tivesse um alerta maior, a gente não teria esse alarme agora tão grande. Eu te perguntei isso porque, é lógico que a gente sabe que tem os ciclos da doença, mas já não foi uma coisa anunciada, porque a gente teve dengue, chikungunya, zika, e a próxima seria a febre amarela. Você tem razão. A gente tem só uns 3, 4 anos, né? Isso. Por isso que eu te perguntei, se o governo já tivesse feito um planejamento, se isso poderia ter sido evitado. Até pela mudança climática, o tempo está ficando mais quente, a gente está tendo períodos maiores de chuva, tudo isso viabiliza mais os mosquitos. E o vírus também, o vírus adora um clima tropical. Você falou no mosquito, vou te fazer essa pergunta, daqui a pouco a gente entra no break. Se as pessoas tivessem esse desespero, digamos assim, em tomar vacina para erradicar o mosquito, a gente não teria febre amarela, né? É verdade. É atacar a causa e não o efeito, né? Isso é a grande coisa. Acontece uma euforia, né? É normal. Aconteceu com Zika, aconteceu com dengue, aconteceu com H1N1 há anos atrás. Quando começa também a se falar muito, acontece uma euforia coletiva e todo mundo quer vacinar, sendo que a principal medida é atuar no vetor, né? Se não tivesse o mosquito, não teríamos a doença e não precisaríamos nos vacinar desse jeito. Exatamente. Quais são as recomendações e os sintomas também são muito parecidos, né, doutor? Sim. Os sintomas da dengue e até de uma gripe um pouco mais pesada. O que as pessoas devem observar e não devem esperar muito? Devem procurar ajuda e onde procurar? A população brasileira, principalmente aqui em Santos, está bem acostumada com isso por causa da dengue, né? Então, os sintomas são muito parecidos. Teve febre, mais de 2 dias de febre.
com dor de cabeça, dor no corpo, é importante procurar um médico. Isso como já na dengue, é importante também. Importante só também deixar claro para a população não entrar em euforia, não entrar em pânico, né? Que vá... Calma. Se comportar como se fosse uma dengue. E os médicos estão sendo treinados, sempre que a população se preocupa com uma coisa, os médicos já estão preocupados há algum tempo atrás, estudando, vendo, fazendo fluxos, melhorando o fluxo do atendimento em pronto-socorro para atender melhor essas pessoas. A movimentação de pessoas cada vez mais rápida dificulta também? Dificulta bastante. Quanto mais gente procurar, mais sobrecarregado vai ficar o sistema de saúde. Isso aconteceu há mais ou menos 3 anos atrás, na época da dengue, e pode ser que aconteça agora de novo. Muita gente procurando pronto-socorro, mas também não vejo outra maneira. Talvez se melhorasse o sistema de saúde, mas as pessoas têm que procurar o médico. Não deve deixar de procurar o médico por sobrecarga ou por fila, porque vão acontecer. Já está tendo fila para vacinar, imagina no pronto-socorro. Essa febre, ela é uma febre alta, ela é uma febre branda? Ela é uma febre, no primeiro grau de febre amarela, é uma febre que pode variar de 37,8 até 39. E a pessoa se desidrata também? A pessoa, ela fica com bastante dor no corpo. É o principal sintoma da febre amarela. É uma que a gente chama de mialgia, dor muscular mesmo. E uma curiosidade, por que é febre amarela? A pessoa fica realmente com uma coloração amarela? É porque nas fases que antigamente a gente via mais, hoje acaba não vendo tanto, na fase mais avançada da doença, por falência hepática, a pessoa fica ictérica, que é ficar amarela. Então ela fica que nem um canário mesmo. Falando de mobilidade agora, da movimentação das pessoas, para vocês que são infectologistas, uma pessoa contaminada hoje, com a rapidez de se deslocar, sim, também preocupa? Isso preocupa pela que você falou, a facilidade que a gente tem de viagens. Então, quando uma pessoa se infecta, o vírus fica viável no corpo dela para infectar o mosquito, que o mosquito infectará outras pessoas, 48 horas antes dos sintomas e até 5 dias depois. Então, a nossa grande preocupação é essa. Por isso, sempre não tem como agir de outra forma que não seja preventiva, com vacina e tentando erradicar o mosquito. Santa Casa, e você vai fazer um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unimes, há 5 décadas investindo em educação. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita.
Apoio TV Com. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje nós estamos falando sobre o surto de febre amarela na nossa região e a gente recebe hoje aqui nos nossos estúdios o médico infectologista Danilo Marques. Doutor Danilo Marques, vamos falar agora da vacina propriamente dita. Quem pode tomar a vacina? Então, antes de falar quem pode tomar vacina, acho importante falar o que é essa vacina. Perfeito. Certo? A vacina, dentro da vacina, a gente tem o vírus da febre amarela, só que ele é um vírus enfraquecido, a gente chama vírus atenuado. Então, por causa disso, os riscos de efeito adverso a essa vacina são um pouco maiores. Então, quem deve tomar a vacina? Pessoas que moram em áreas endêmicas. O que significa endêmica? Em áreas que têm febre amarela de forma contínua, e quem vai viajar para essas áreas, tá? Dentro do Brasil, e também quem vai fazer viagem internacional para lugares que têm febre amarela, sabe? Essas são as pessoas que devem tomar a vacina. A partir do dia agora, 29 de janeiro, o governo de São Paulo vai vacinar 52 municípios. Então, todo mundo vai entrar, né, nessa campanha para ser vacinado. Aí as primeiras dúvidas. Quem já foi viajar e teve que tomar a vacina da febre amarela, ali na carteirinha internacional do viajante, eles põem uma data. O que as pessoas devem levar em consideração essa data, ou quem tomou essa vacina já está imunizado, não precisa tomar novamente? Certo. Então, até 2016, essa vacina tinha validade de 10 anos. Tá? Depois de alguns estudos, pelo aumento do número de casos de febre amarela, foi visto que essa imunidade da vacina durava a vida inteira. Então a recomendação mudou. Então, uma vez que você tenha tomado a vacina para viajar, essa vacina tem validade. Nessa campanha agora você não precisa ser vacinado. Isso é importante deixar claro. E você não vai ficar mais imune tomando 2 doses de vacina. Então, nem adianta aí, já tendo tomado, imposto querendo tomar, que não vai tomar, não tem necessidade. Então, uma vez, é importante o telespectador entender, uma vez vacinado, nesse caso que o doutor Danilo explicou, você já está imunizado, não precisa ir novamente. Agora, segunda pergunta. Essa dose fracionada, ela é uma dose eficaz? Sim. Ela não é uma dose mais fraca ou uma dose que não vá fazer o efeito necessário? É importante explicar isso também, né, doutor? Então, essa é uma dúvida que está causando bastante preocupação na população. A dose fracionada, ela é 1/5 da dose da vacina padrão. Então, a vacina padrão tem a eficácia de 98%. Então, entre 100 pessoas vacinadas, apenas 2 vacinadas teriam febre amarela. A fracionada, ela continua tendo essa eficácia de 98%. Então, uma vez você tomando, você está protegido como se tivesse tomado a padrão. A única diferença é que não vai ser para a vida toda. Aproximadamente 8 anos de duração. Depois você vai ter que ser vacinado novamente. Isso é uma medida de contenção do governo para, de forma mais imediata, proteger as pessoas. E aí é importante que a pessoa também tenha a carteirinha atualizada, porque aí, se ela tomar essa dose fracionada, ela vai receber ali uma... Exatamente, essa é a orientação. Vai ser feito ali o registro e aí ela tem que guardar para, daqui ao prazo, se for necessário de novo, ela tomar. Contraindicações. Então, as contraindicações absolutas. O que são contraindicações absolutas? É que não vai poder tomar vacina de jeito nenhum. Crianças menores de 6 meses e
pessoas que já tiveram reações adversas, principalmente a ovos e derivados. Por quê? A vacina ela é feita através de cultivando o vírus no embrião de galinha. Então, quem tem alergia a ovo, alergia grave, a gente vai recomendar que não tome a vacina. Outras condições não são contraindicadas, mas a gente orienta que procure o médico antes de vacinar. Para que procurar o médico? Para avaliar o custo-benefício, se realmente é necessário tomar a vacina, se a pessoa vai estar numa área de risco ou não, vai fazer uma viagem ou não, para não tomar a vacina de forma desnecessária. Quais são essas orientações? Gestantes, precisa procurar o médico, ela até pode tomar a vacina, mas é bom que procure o médico antes. Mulheres que estão amamentando, pessoas que vivem com HIV ou AIDS, tá? Idosos e pessoas usando medicação imunossupressora, mais comumente o corticoide, que a população costuma usar mais. Diabético, hipertenso... Isso é bem legal frisar isso aí. Doenças crônicas como diabetes, hepatites, insuficiência cardíaca, pressão alta, não contraindica a vacina. Pode tomar vacina sem problema nenhum. Mas independentemente de qualquer coisa, que a pessoa procure o médico para ter toda bom. a segurança, Sempre ali bom. com o médico que ela vai conversar, ele vai explicar os prós e os contras. Sempre bom procurar um infectologista ou o próprio médico do seu posto de saúde que está orientado a esclarecer as dúvidas da população. É importante que a gente repita, às vezes a gente fica até batendo na mesma tecla, mas é importante as pessoas saberem que vai haver uma campanha de vacinação, que todo mundo vai ser vacinado e também que as pessoas observem quem já foi vacinado, que não vá se vacinar para ter essa dose disponível para quem nunca tomou a vacina. Agora uma outra pergunta. Pessoas que estão passando por tratamento de câncer, que estão tomando medicamentos, passando por quimioterapia, ela tem que conversar com o oncologista ou ela pode tomar vacina? Então, câncer e medicações para o câncer entram naquele critério de medicações imunossupressoras. Então, antes de tomar a vacina, ela precisa conversar com o médico. Normalmente, se não for um caso de urgência, a pessoa vai para uma cidade que está tendo morte por febre amarela, a gente espera acabar o tratamento para depois vacinar. Para quem está indo viajar, é importante um lembrete também, por que tem que tomar vacina 10 dias antes de viajar? Isso, então isso é importantíssimo, que é o período mínimo para a vacina começar realmente a dar imunidade. Se a pessoa tomar a vacina e menos de 10 dias depois viajar, ela ainda vai estar em risco de pegar a febre amarela mesmo vacinada. Então é importante que as pessoas também tenham isso em mente, que não adianta tomar vacina, entrar no avião, no ônibus, estou imunizado porque não está ainda. Na verdade, acaba que nem entra, porque os lugares que tem febre amarela, eles controlam isso muito rigorosamente. Tem gente que não embarca em avião por não ter tomado a vacina antes de 10 dias. Então, é importante carregar junto com a documentação, no caso, quem vai fazer uma viagem internacional, sim, inclusive, junto com o passaporte, o certificado, a cadernetinha ali de vacinação, porque, como você falou, não vai entrar no país. Já vi na pele, as pessoas são barradas. Fica retido. Retido, não viaja, pode ter comprado passagem, pode sem quem for, isso, não viaja. E é importante dizer, não significa que estando com a passagem comprada... De jeito nenhum. A vacina é que vai ser a sua passagem. A vacina é que é a passagem. É uma situação chata, mas que acontece nos aeroportos. Perfeitamente. Doutor Danilo, nós estamos no finalzinho do programa. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas. Acho que o importante é que não haja pânico. A vacina vai estar disponível para a população, eles devem ir com ordem, a Secretaria de Estado da Saúde, as secretarias municipais da região também devem informar isso exaustivamente nos meios de comunicação, mas uma mensagem final para as pessoas. A mensagem que eu queria deixar é realmente não ter pânico. A gente não está tendo surto gravíssimo dentro da cidade, então todo mundo vai dar tempo de ser vacinado, vai ter vacina para todo mundo, a vacina fragmentada vai ter para todo mundo, então... Não ter pânico, a culpa não é do macaco, isso é importante, não matar macaco, isso é algo muito triste, a população de macacos sendo dizimada, não pela febre amarela, mas e sim pela ação dos humanos, coisa que não teria necessidade nenhuma. E uma coisa importante também, caso vá para sítios ou lugares com possibilidade de ter febre amarela, além da vacina, repelente. Passar repelente, usar tela em janela, para tentar evitar a picada a qualquer custo. Muito obrigado, doutor bom? Danilo. O prazer foi meu. Informe-se, a informação é sempre o melhor remédio. Santa Casa e você fica por aqui, nós voltamos na próxima edição.
Santa Casa e você. Apoio. Hospital de Olhos Crotone. Referência em oftalmologia. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Isomedical. Tecnologia a serviço da vida. Plano Santa Casa Saúde. O melhor atendimento em plano de saúde. Unimes. Há 5 décadas investindo em educação. A Clínica Multimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com um programa de atenção à saúde de idosos e pacientes crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unimes, há 5 décadas investindo em educação.